Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina e você, nosso querido amigo que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Estamos aqui com a nossa lição de número 10, que tem como título Lembrem-se e não se esqueçam. Mas antes da gente começar o estudo, eu gostaria de pedir para você nos ajudar a divulgar o nosso projeto da classe dos professores. Por favor, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, Adventistas Lago Sul, ative o sininho das notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo no canal você vai ficar sabendo. Curta e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e deixa aqui embaixo um comentáriozinho falando de onde você está nos acompanhando. A gente sempre fica muito feliz de ouvir falar de vocês. Nós gostaríamos de agradecer 3 pessoas em especial que estão sempre participando e comentando aqui nos nossos vídeos, que são o Pedro de Alcântara Ferreira. Ele sempre comenta bastante, enriquece bastante o nosso estudo, coloca muitos comentários. O Adriano Ventura e o Chisek Zeca, que nos acompanha lá de Luanda, na Angola. Vocês são muito especiais para nós e a gente agradece muito a companhia de vocês. E para a gente iniciar, então, eu gostaria de pedir para o Gilson fazer uma oração. Vamos orar. Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque de modo tão maravilhoso tem nos guiado até aqui. Faça que possamos ter corações sábios, que nos lembremos de todas as tuas bênçãos que tem derramado até nós hoje. Que não sejamos negligentes na memória de tudo que tem feito por nós. Continue nos abençoando e nos guiando no estudo dessa lição. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores de hoje. Nós temos conosco o nosso querido pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é do distrito de Planaltina Sul. Temos o Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul e temos o Gilson, seja bem-vindo de volta, Gilson. Sempre um prazer. Ele também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E vamos iniciar então o nosso estudo da nossa lição de número 10, que tem como título Lembrem-se e não se esqueçam. Nós que somos adventistas, nós estamos muito acostumados a sempre ouvir falar, né? Aquela coisa de, no 4º mandamento, lá em Êxodo 20, Deus colocou o lembra-te do dia de sábado para o santificar no início do mandamento, justamente porque Deus sabia que a humanidade iria se esquecer dele. E a gente vê que por toda a Bíblia as palavras lembra-te e esqueça, né, não se esqueça, no caso, são repetidas à exaustão, justamente porque Deus, sendo nosso Criador e pela sua presciência, já sabia que o ser humano tem uma síndrome terrível, patológica, de se esquecer de como Deus nos conduziu no passado. Pastor, no contexto pós-diluviano, qual que é o significado do arco-íris e qual que é a importância do arco-íris para a nossa própria fé hoje? Quando a gente pensa no que a família de Noé passou, muitas vezes a gente olha isso até com um olhar um pouco infantil. Meu filhinho mesmo adora a música da Arca de Noé, né, o Pam Pam Pam, e às vezes a gente esquece de perceber o peso que aquilo teve. Aquilo foi um evento muito traumático para todos eles. Com certeza, todas as pessoas que estavam na arca tiveram conhecidos, amigos e talvez até familiares que acabaram perecendo ali nas águas. E quando a gente vai ver a associação que existe entre trauma e memória, é uma associação muito próxima. Tanto o trauma afeta a memória, como a memória afeta o trauma. Então a gente vai ter pessoas que passaram por traumas e elas revivem a memória daquele trauma várias vezes. Às vezes tem pessoas que passaram por trauma e o trauma apaga aquela memória daquilo que aconteceu. E Deus, ele sabe disso também. E ele apresenta um sinal no céu e um sinal universal. O arco-íris. E esse sinal é do quê? Deus, ele vai apresentar esse sinal com uma promessa. Dizendo o quê? Que eu não vou, que está aqui em Gênesis capítulo 9, verso 15, dizendo assim, verso 14 em diante. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e todos vocês seres vivos, de todas as espécies, e as águas não mais tornarão dilúvio para destruir todos os seres viventes. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há na terra.
Agora, Deus não tem problema de memória. Esse eu me lembrarei é mostrando o quê? Que Deus fez uma aliança com Noé e essa aliança ele iria mantê-la, é uma promessa. E aí vem um detalhe interessante. A gente vai olhar, a gente não vê falando arco-íris. A gente implica que é o arco-íris, que é um arco que aparece no céu. Mas a linguagem bíblica dá a entender que é como se Deus pegasse um arco, uma arma de um arco, e pendurasse ele. E o arco-íris, quando a gente vai ver, ele está apontado não para a terra. Ele está apontado para o céu. É como se Deus dissesse assim, eu estou agora em paz. Noé, a aliança que eu faço com você é que eu estou em paz com a terra. E curiosamente essa aliança vai ser lembrada, ela é lembrada no livro do Apocalipse, que quando Cristo está voltando, ao redor dele tem o quê? Um arco-íris, mostrando o quê? Que Deus lembra da sua promessa de não destruir a humanidade com o meio da água. Agora, como eu falei, às vezes a memória, as pessoas se esquecem disso, e se esquecer disso foi o motivo que levou à idolatria da Torre de Babel. Então, para a gente ver como Deus sabia que lembrar dessa promessa, lembrar dessa aliança, preveniria que o povo acabasse entrando em idolatria e indo para caminhos errados. A lembrança, a memória é muito importante nas alianças de Deus, a gente ainda vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas também para lembrar o que Deus fez por nós, quem nós somos e o que a gente deve a Ele também. É verdade. E a gente sabe, né, que além dos muitos milagres que Deus fez, um deles, que a gente estudou, né, estamos estudando bastante aqui na lição desse trimestre, foi a libertação do povo do Egito. E Deus também fez uma aliança com esse povo, né? E aí a aliança tinha o lado de Deus e tinha o lado do povo, que em contrapartida deveria, né, obedecer os mandamentos de Deus. E a gente sabe que durante toda a Bíblia, né, essa libertação do povo do Egito, ela é relembrada por Deus em diversos momentos, para que o povo se lembrasse da forma como Deus já agiu e como Deus libertou e cuidou do seu povo. Gilson, eu te pergunto, como que a gente consegue associar justamente a salvação, né, no fim dos tempos, no Novo Testamento, com essa libertação que Deus fez do povo no Egito? Na verdade, a libertação que Deus faz todos os dias, né? Deus nos liberta do pecado todos os dias, só que a gente não percebe. A gente está acostumado a viver no pecado e isso faz parte da nossa, né, das nossas entranhas, porque Deus ter que lembrar o povo de um fenômeno tão estupendo como aquele, né, que até hoje, nós estamos em 2021, né, nós estamos lembrando e sabemos do que aconteceu com o povo de Israel lá atrás, né, com a forma mais maravilhosa, né, como eu já falei, o maior êxodo da história da humanidade, em torno de 2,5 milhões de pessoas sair do meio de um povo, nunca se viu isso na história. Então Deus está falando aqui, olha, só o Senhor é Deus, não há um outro além de mim. Né? Quem mais poderia fazer? Era milagre todos os dias. E milagre a gente está falando de coisas sobrenaturais, né, que acontecem. Hoje não acontecem coisas sobrenaturais? Acontecem todos os dias, só que a gente está tão acostumado. Né? E eu fiquei assim pensando, aquele povo, né, e nós também somos tão ingratos que ao tirar do povo do Egito, né, as 10 pragas, a morte dos primogênitos, a travessia do mar, né, todas aquelas coisas, a nuvem, a luz durante a noite, a nuvem durante o dia, o maná, todas essas coisas. De repente eles chegam no Sinai, de repente Moisés demora um pouquinho, o que eles fizeram? Vamos fazer uma festa, tira os brincos. Arão também foi de uma, né, frouxo que nossa. Né, tira os brincos, ficou com medo. Fez um bezerro. O que eles falaram? Olha aqui, os deuses que nos tiraram do Egito. Peraí, vocês acabaram de sair dali, ver com uma forma maravilhosa que Deus... Estavam colocando crédito naquele bezerro.
Então, é uma coisa assim tão espantosa, me assusta que Deus tenha até falado assim, lembre da forma como vocês foram tirados, lembre como eu protegi vocês, lembre, a cada passo, lembra. Por isso que Deus repetia, né, colocar isso nos umbrais das portas, na fronteira, na mão, na tudo. Até hoje os judeus colocam na porta, ali no umbral direito, né, tem um pedacinho das leis, ele vai lá, passa a mão e às vezes ele coloca aquela caixinha na testa, a caixinha na mão, e fica orando aquelas coisas, repetindo, né? O Shema é a principal oração que eles fazem todos os dias para poder ver se lembra, não se esqueça. Nós, nessa toada moderna, em que a gente tem 10 milhões de informações, como é fácil de a gente esquecer de Deus, né? Como é que é fácil de a gente não lembrar das coisas que se passaram. E por isso que falei, guarde os estatutos, os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem. Tem uma razão de guardar estatutos. Não é um Deus que é ciumento, que, sabe, é birrento, fala assim, você é meu. Não. Tem uma razão de você guardar estatutos, para que se prolongue os teus dias na terra, os estatutos tanto morais, né, como também as leis da vida física, né, das leis da saúde. Deus quer que você vá bem. Guarda todas essas coisas, meu filho, que você vai viver. Né? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele dá uma série de promessas, só que nós temos que guardar os estatutos, e isso tudo tem uma razão. Existe uma razão para cada coisa que Deus nos deu, e a gente pode estudar isso um a um, com profundidade, e a gente vai chegar à conclusão de que tudo isso traz impacto na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional, né, social, na nossa vida física. Então Deus tem uma razão, não é só porque Ele é uma pessoa de opinião e quer ser adorado, não, Ele quer a sua felicidade, é o contrário. Esses estatutos que Ele te ordena é para a tua felicidade, tá? Então faça isso e você vai viver bem. É isso que Ele tem falado em todo o livro de Deuteronômio. Com certeza. E a lição traz aqui 2 versos, né, que são Deuteronômio 4, 9 e 23, que eu vou ler nesse momento. Então, Deuteronômio 4, verso 23. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. E Deuteronômio 4, 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então a gente vê, mais uma vez, né, Deus falando de novo, para a gente não se esquecer, para o povo não se esquecer, para o povo se lembrar. E uma coisa interessante é que ele também faz questão de enfatizar a importância de passar isso para as próximas gerações. Dalmo, por que você acha que Deus, através de Moisés, né, pediu tanto para Moisés reforçar para o povo a importância de ensinar e de falar de todos os sinais e os milagres e os acontecimentos para os filhos e para os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos? E chegou até a gente, né? E a gente deve transmitir, né? É interessante que a lição Clifford, né, traz aqui, acho que é isso o nome do autor, né? Clifford, é isso. Ele traz aqui algo no que se refere a essa palavra, rishme, que é guardar. E ela veio antes mesmo de o homem cometer algum pecado. Então esse guardar estava muito relacionado a proteger. Então era alguma coisa também que ele ia levar para frente protegido. E outra vez à noite eu acordei e fui desligar uma água que eu achei que tinha deixado na plantinha ligada. E voltei para a cama sorrindo, porque eu esqueci que não tinha esquecido. Ou seja, eu fui lá para desligar e eu já tinha desligado, achando que tinha esquecido. Essa questão de memória, a gente tem algo que pode nos ajudar. E o que é? A lição também fala. Quando você transmite ao seu filho, ou igual aqui todos os sábados, quando a gente transmite entre a gente, comenta entre a gente está trazendo à memória aquilo que foi praticado atrás. E isso faz com que a gente comece, ao ensinar, a gente volta a aprender aquilo que foi ensinado em tempos atrás. E isso a gente deve transmitir de geração em geração. E foi por causa disso que chegou até mim e até você.
né? E essa oportunidade é de guardar para a gente. Aí nós temos uma coisa importante aqui, que a lição também traz, é a prática. Que é melhor coisa do que, né, você lembrar quando você começa a praticar? Então a prática vai fazer com que a gente também lembre disso. E por que Deus pede para lembrar? Deve ser porque é importante. Então se é importante e é nosso Criador, vamos praticar, vamos ensinar. Até porque tudo que ele ensina e pede é justamente para a nossa felicidade, né? E uma coisa também muito interessante que a lição traz é o capítulo 8 de Deuteronômio. Se você ainda não leu, pausa esse vídeo agora mesmo, abra a sua Bíblia, leia o capítulo e aí a gente continua o nosso estudo, tá bom? Infelizmente o nosso tempo não permite, né, ler o capítulo inteiro aqui, mas você na sua casa você pode ler. E aí eu te pergunto, pastor, que advertência que o Senhor traz para o seu povo nesse capítulo? E o que isso nos diz sobre os perigos advindos das riquezas? Tem um ditado bem popular que diz assim: quem bate esquece, mas quem apanha lembra. A lógica desse ditado é muito simples, que se você está bem, é muito mais fácil você esquecer uma coisa. Quem não vai esquecer, aliás, quem vai esquecer de um dia que você estava na escola e quebrou o braço ou cortou a perna? Eu mesmo tenho uma ferida aqui no joelho que eu cortei, precisei ir no médico e tal. Eu nunca esqueci aquele dia, eu lembro nele de memória, assim. Mas eu esqueci de tantos outros dias que eu fui e foram bem tranquilos. E no capítulo 8 de Deuteronômio, a gente vai ter esse apelo para lembrar o quê? Não esqueça, porque quando você entrar na Terra Prometida, diz quase que literalmente, você vai estar de barriga cheia, vai estar sentado tranquilo, vivendo em paz, e você tem o risco de se esquecer. Agora, a aliança de Deus, as alianças de Deus, a gente estudou até umas lições atrás sobre esse assunto, elas sempre vão trazer alguns elementos importantes de memória. E alguns deles a gente até viu nessa lição mesmo dessa semana. Então a gente tem o sinal da aliança, que é um elemento que Deus coloca para você olhar e lembrar. Então a gente tem o arco-íris, é um sinal da aliança. A gente vai ter a circuncisão do povo de Israel, é um sinal da aliança. A gente tem vários, o sábado é um dos sinais da aliança. A gente tem vários sinais da aliança, que são, digamos assim, elementos para que eu olhe e lembre daquilo. E em todas as alianças, quando as alianças iam ser proclamadas, iam ser faladas, e quando ela é lembrada também, a gente vai ter sempre um discurso de memória. Então você pode pegar a sua Bíblia e você pode olhar. O livro de Deuteronômio é Deuteronômio, segunda lei. Deuto de segunda e nomia de lei. Então a gente tem a segunda lei, porque é Moisés relembrando. Mas se você for ver os profetas, todos os profetas, até Estevão, você vai ler o livro de Estevão, Estevão não termina o apelo dele, não termina o sermão dele, mas o sermão dele é uma memória. Por quê? É sempre lembrando, nós fizemos uma aliança, nós temos um pacto com Deus, e nós temos que viver de acordo com isso. E aí vem aquela grande coisa, o homem se esquece. E é até interessante o que você falou, que no começo do livro de Josué, diz que passou a geração de Josué, Josué ainda fez a parte dele, veio uma outra geração e depois veio uma outra geração que não sabia quem Deus era. Então, eles simplesmente pararam de lembrar. Então, essa questão da memória, ela é importantíssima para a gente lembrar até o quê? Às vezes eu vejo pessoas que comentam, às vezes em redes sociais e tudo, e são muito rápidas em atacar os outros, em apontar o dedo, e aí você às vezes lembra da história e fala assim, mas poxa, está apontando o dedo para a pessoa que às vezes é fazer a mesma coisa que ela fazia lá atrás, e Deus perdoou, Deus deu uma nova chance. Então, essa questão da memória, ela é importante para a gente lembrar, memória justamente para lembrar, quem nós somos, quem Deus é, o que Deus fez por nós e o que isso significa, que nós temos uma aliança com Deus e somos servos dele. Com certeza. A gente vê que Deus pediu que o povo, e por o povo, não é só o povo de Israel, nós também, né, nos lembrássemos de muitas coisas. Mas, dentre todas essas coisas, existem sempre aquelas que ainda são as mais importantes. E aí eu te pergunto, Gilson, de tudo aquilo que Deus pediu para o povo de Israel, que Ele queria que o povo de Israel nunca se esquecesse, qual era uma das coisas mais importantes que Deus mais fez questão que o povo se lembrasse? Qual que é a importância disso para a gente hoje? O Shema já fala isso, ouve Israel, né? O Senhor Deus é o único Deus.
E nós temos aqui no livro de Deuteronômios, repetidas vezes, né? Por que ele não queria que o povo esquecesse? Porque eles foram servos, eles foram escravos na terra do Egito. A liberdade em Cristo, né, a liberdade de uma maneira geral, consiste em você escolher de quem você é servo. A verdade nua e crua é essa. Ou você é servo de Cristo voluntariamente, só que o seu Senhor, né, ele é um homem, ele é um ser que é justo, que é bondoso, que é longânimo, que vai te tratar como filho. Ou você é servo do pecado. Não existe campo neutro nessa vida. Tá? Não adianta você tentar procurar uma terceira via. Se existe uma coisa que não existe terceira via, é a nossa vida aqui neste mundo. Então, ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado, da morte. Então, eles foram servos no Egito. E eles tiveram a Páscoa para se lembrar da sua redenção. Então, a morte daquele cordeiro, o sangue que existia, que era passado nos umbrais, era para lembrar quem era o dono daquela vida, né? Então, ou eles estariam mortos se não acreditassem, né, que o anjo da morte iria passar, ou eles estariam vivos se crescem no sangue remidor de Cristo Jesus. Então, isso tinha que ser lembrado. A salvação pela graça, né? Cristo sendo o sacrifício, o cordeiro pascal que haveria de morrer. Tá? Então, Deus havia escolhido a Israel não porque eles eram os maiores, não que eram mais poderosos, né, mas ele os escolheu pela promessa que ele fez, né, a Abraão, pelo amor do seu nome, do seu caráter, que ele havia feito essa promessa. Então, por isso que ele queria que nós nos lembrássemos a cada passo quem nós somos, da onde nós viemos, da servidão do pecado, né? O que Satanás fez conosco, né? O que iria acontecer se ele tivesse largado esse mundo nas mãos de Satanás, o que foi preciso ele fazer para nos redimir e aonde ele quer nos levar. Então, essa que é a principal lembrança. Nós fomos escravos do pecado, agora nós fomos elevados à estatura de servos de Deus e mais ainda, de filhos de Deus, irmãos com Cristo. Olha só, então eu de uma poeira cósmica, né, foi dito aqui em alguma lição, né, bilhões de galáxias, bilhões de... Então eu era uma poeira cósmica num universo imenso. Fui escolhido para ser elevado a filho de Deus, irmão com Cristo. Ele vai levar as marcas do seu sacrifício para toda a eternidade e essa terra vai ser o centro do universo. Quer mais? Dá para esquecer uma coisa dessa? Mas nós esquecemos. Por isso que nós temos que todo dia, de joelho, agradecer o sacrifício vicário de Cristo Jesus, que morreu, né, naquela sexta-feira, naquele dia da expiação, por nós. Isso tem que ficar na nossa mente. Por isso que a irmã White fala assim, que nós devemos todo dia gastar 1 hora, de preferência por dia, meditando na vida de Cristo, principalmente nas cenas finais, né, onde se concretizou essa salvação, para que nós jamais nos esqueçamos quem nós éramos, e para onde nós estamos caminhando. Com certeza. E a lição encerra falando justamente sobre esse amor e condescendência de Deus, né? De deixar o arco-íris, né? Para que nós nos lembrássemos da sua promessa. Porque, como o próprio pastor falou, Deus não tem problema de memória, Ele não iria se esquecer da sua promessa de não destruir mais a terra com água, né? Então, o arco-íris, ele não está lá no céu para Deus, ele está por nós. Para que nós possamos ver, para que nós possamos nos lembrar e lembrar as gerações futuras também do que significa aquele arco e quem foi que colocou aquele arco lá. E a lição também encerra falando, né, trazendo mais um alerta sobre aquilo que o pastor também já comentou, do perigo das riquezas e do conforto. Dalmo, você poderia encerrar para a gente fazendo uma complementação sobre isso? Vamos entrar nessa questão da riqueza, mas ainda questão do arco-íris, a gente fica imaginando Deus, o pastor Bruno comentou que tem uma criança, tem um neném, né?
E era plano de Deus, a sexta-feira termina isso lindo, né? Era plano de Deus que o pai sentasse com o filho e explicasse o arco-íris, né? Então, é uma cena que Deus enxerga por várias gerações, um pai sentando com o filho, o Bruno sentando com seu filho e podendo explicar o significado daquele arco-íris, né? Então, a cena se repete, essa oportunidade da gente poder transmitir para os nossos filhos, Deus deixou, né? Para cada um de nós. Quanto à riqueza, né, Jéssica? O que tem acontecido? Quanto mais as pessoas têm, parece que elas se tornam mais autossuficientes. É o que a lição traz aqui. E tem até um ditado, né? Não precisa ser rico para se preocupar só com o meu umbigo. O que tem acontecido é que, às vezes, a pessoa nem tem tanto assim, mas se acha, né? E aí a gente percebe, como foi comentado com o professor Gils, a gente percebe que não somos nada representado a grandeza e a grandiosidade de Deus. Então, o perigo da riqueza é a gente colocar na riqueza as nossas expectativas. A gente não condena você correr atrás dos seus sonhos e tal, mas a gente condena e a gente é condenado por não pensar também nas coisas do alto. E se a riqueza estiver tirando isso de você, dê um passo atrás, né? Pense mais sobre o que você pode, com a sua riqueza, proporcionar a outras pessoas e até mesmo ao próprio Deus, né? Quando a gente atinge um próximo, a gente consegue atingir o coração de Deus. E isso está na sua essência, né? Amar a Deus e amar ao próximo. É verdade. Que lição maravilhosa, né? E que Deus maravilhoso que nós temos. Que Ele possa nos ajudar para que nós possamos, não somos dignos, né, do seu amor, mas que nós possamos nos esforçar para que sejamos o menos indignos possível, né? Porque nós temos um Deus que nos ama tanto. Então eu convido você que está nos acompanhando e aos nossos professores para a gente fazer uma oração para nós podermos encerrar. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma lição maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por esse trimestre tão maravilhoso. Obrigada pela Bíblia como um todo. Obrigada pelo livro de Deuteronômio. E obrigada porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor deixou escrito nas páginas, desenhado no céu, o seu amor, a sua condescendência e a sua aliança. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, transforma nossos corações, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a conseguirmos lutar contra o eu, para que possamos nos entregar plenamente a Ti. Senhor, por favor, nos ajude para que estejamos um dia contigo nas mansões celestiais. Abençoe esse projeto, abençoe essa pessoa que está nos acompanhando, que está assistindo conosco, abençoe a cada professor aqui, que essa mensagem possa ser levada a todo o povo, tribo, língua e nação, para que o Senhor possa vir logo nos buscar. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais uma classe dos professores. Nós agradecemos muito a sua companhia, pedimos mais uma vez que você nos ajude nesse projeto, se inscrevendo no nosso canal, explore o nosso canal, nós temos muito material lá para ajudar na sua vida espiritual, no seu estudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima classe dos professores.